O que nós queremos nesta manhã é que cada um de nós possamos aprender um pouco mais do que nos diz a palavra do Senhor. E quando tentamos fazer uma transmissão aqui no sábado, estudando sobre Jeremias, e nós vimos ali o texto sobre de volta à casa do oleiro, foi um pouco conturbado, o áudio ficou meio misturado, então nós queremos nesta manhã novamente falar sobre o tema de volta à casa do oleiro. Nós estamos passando por momentos conturbados, momentos de dificuldades, de lutas, de problemas, de enfrentamento de uma enfermidade, de um vírus que tem assolado toda a humanidade. Isso pode trazer sérias consequências com relação ao nosso desejo e prazer de congregar, de unir, de estarmos ali na igreja, juntos, em comunhão, adorando ao Senhor. Por isso, então, queridos, nós queremos que cada um de nós possa individualmente voltar o seu pensamento para o Senhor, buscar ao Senhor, ler a palavra, orar ao Senhor todos os dias, buscar a face do Todo-Poderoso, porque esse é o único caminho pelo qual nós vamos adquirir crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, compreender o que é que Deus tem para as nossas vidas e saber qual seja a vontade do Senhor para nós. Precisamos trabalhar nisto para compreendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Jeremias estava vivendo em uma época bastante conturbada. Ele era contemporâneo do período em que o povo de Israel estava oprimido pelo Império Assírio e, posteriormente, um pouco ainda do Império Babilônico. Ele, Sofonias, Abacuque enfrentaram durante um certo tempo este período de assolação e de uma meio que escravidão pelos impérios assírios e babilônico. Certamente houve uma frieza espiritual muito grande no meio do povo. Nós vamos observar que no tempo de Neemias, quando o povo de Israel voltou a Jerusalém e ficou ali como província do império que ele estava participando naquela época, do rei Artaxerxes, o povo de Israel se desviou totalmente da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, da intimidade com Deus. E o povo estava, de certo modo, preocupado, com medo, atormentado com a possibilidade ainda real e eminente de serem dominados por outros reinos. Israel estava destruída, assolada. Como temos estudado também à noite o nosso estudo sobre o profeta Neemias, estamos vendo essas dificuldades que o povo de Israel passava na ocasião. E o povo distanciou-se do Senhor. Neemias, Jeremias, Sofonias e Abacuque tinham a missão de levar Deus ao homem. Era a missão do profeta. Levar Deus ao homem. Deus falava com o profeta e o profeta passava então a palavra de Deus aos homens, levando o homem a ter plena comunhão com Deus. E Jeremias foi um homem que obedeceu à voz do Senhor quando ouviu o chamamento de Deus. Em Jeremias capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E diz a palavra do Senhor: desci à casa do oleiro. Jeremias se dispôs então a ir até a casa do oleiro e observar como o oleiro trabalhava o barro para fazer assim então um novo vaso. Ele teve uma reação, e a casa do oleiro, a qual Jeremias foi levado, era simbologia da casa do Senhor, lugar de comunhão, lugar de conserto, lugar de reforma, lugar de adoração.
Jeremias então pôde contemplar o oleiro trabalhando o barro. E nós vamos encontrar neste texto de Jeremias falando sobre a forma como o oleiro trabalhava aquelas peças de barro. Vejamos então o que está em Jeremias, no capítulo 18, versículo 1 até o versículo 3. Livro do profeta Jeremias. Abra aí a sua Bíblia e leia para que nós possamos entender o que Deus tem a nos falar nesta manhã, nesta breve meditação da palavra. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, é um chamado de Deus para uma renovação. É um chamado de Deus para uma transformação, para voltarmos ao ponto de intimidade com Deus, de adoração com Deus, de serviço a Deus, de comunhão com o Senhor, de comunhão com os irmãos. Nós estamos voltando às atividades da igreja paulatinamente, moderadamente, controlado segundo as orientações das nossas autoridades. Mas é preciso que você compreenda que você é a igreja. Eu sou a igreja. E nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos estar atados uns aos outros para podermos assim estarmos preparados para adorar e para exaltar ao Senhor, mantendo a nossa plena comunhão com o Todo-Poderoso. O propósito de Deus nas nossas vidas, amados, é nos fazer mais íntimos com Ele, é nos fazer mais próximos com Ele. Mas às vezes para isso será necessário Ele moldar novamente o barro, Ele moldar o vaso que porventura foi quebrado. E como o vaso foi quebrado, ele precisa ser restaurado. Muitas vezes somos quebrados pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas ansiedades, pelas nossas fraquezas, pelas necessidades que temos dia a dia. E nestes momentos nós vamos encontrar o Senhor Deus buscando em cada um de nós o ponto de nova aliança, o ponto de adoração, o ponto de plena comunhão com o Senhor. E por isso ele vai nos chamar de volta à casa do oleiro. E quando somos chamados de volta à casa do oleiro, somos chamados exatamente para que haja uma transformação, uma renovação, para que haja vitória na nossa vida e para que nós possamos, assim, juntos, voltarmos à plena comunhão com o Todo-Poderoso. É isso que Deus quer de nós. E com isso nós queremos nesta manhã meditar sobre o que Deus estava falando ao profeta Jeremias. Jeremias teve uma reação de ir ao encontro do Senhor. E você, meu amado, está disposto, pronto a estar na casa do Pai, fazendo como Jeremias, buscar novamente a plena comunhão com o Senhor? Ele se dispôs. Ele desceu. A Bíblia diz assim: e eu desci à casa do oleiro. E diz a palavra do Senhor que quando ele chegou lá, Jeremias observou que o oleiro estava colocando o barro sobre a roda. Quem já pôde ver a casa de um artesão, de um oleiro, que trabalha o barro, tem ali uma roda giratória que ele controla a velocidade da roda. E sobre aquela roda ele coloca o barro e com as suas mãos ele vai ali acariciando o barro, moldando
conforme o formato que ele deseja para aquele vaso. É assim também o Senhor. Muitas vezes, querido, a pedra que nós seremos colocados pode ser uma pedra de moinho, que é semelhante à pedra do oleiro. Porém, a pedra do oleiro é lisa, ela é acertada por cima. E a pedra do moinho, ela é um pouco ondulada, onde caem ali os grãos por um furo no centro da roda, e uma roda posta sobre a outra pedra, duas rodas de pedra, começam então a moer o milho, o cereal que seja, que estiver querendo moer ali no moinho. Quem já viu um moinho d'água na roça, ou mesmo elétrico, pode observar o que eu estou falando. Às vezes somos colocados no moinho para ser moídos, para sermos quebrados. E às vezes somos colocados na roda do oleiro para sermos moldados. E o que é que Deus quer fazer de nós? Precisamos compreender. Se Ele está nos permitindo passar por um momento de provação, de luta, de tribulação, estamos sendo quebrados. Quebrados para sermos feitos melhores, para sermos transformados na nossa condição, na nossa situação, de acordo com aquilo que Deus tem de projeto para a nossa vida. Jeremias então desceu à casa do oleiro, e ali ele pode ver que o oleiro moldava o barro. E Deus estava mostrando a Jeremias como é que ele quer fazer com cada um de nós. E então Deus diz a Jeremias: assim como o oleiro faz com o barro, não posso eu fazer de novo com a casa de Israel? O povo de Israel estava destroçado pelos momentos de assolação vivido durante o Império Babilônico. E agora, eles estavam passando por um momento de uma frieza espiritual muito grande. Haviam abandonado servir ao Senhor, haviam abandonado a palavra, deixaram de crer na palavra. E quando nós lemos lá no profeta Sofonias, nós vamos ver que Sofonias começa a falar com o Senhor sobre a situação do povo ímpio que estava sendo abençoado e reclamando que o povo de Israel estava passando pela opressão daqueles povos que os dominavam. E Deus então chama Sofonias a uma conversa e diz a ele 4 razões pelas quais o povo de Israel estava sendo suprimido e oprimido pelos impérios inimigos. O povo de Israel havia deixado o Senhor. O povo de Israel havia deixado de ler a palavra do Senhor, havia se distanciado da presença do Senhor, estavam adorando outros deuses, traindo o primeiro mandamento, que é: não farás outros deuses diante de mim, traindo o mandamento que Deus deu a Josué: não se aparte da sua boca o livro desta lei. E agora, amados, o povo de Israel estava sendo suprimido, moído, por causa dos seus pecados. E Deus falou isso ao profeta Sofonias. E ele pôde então chegar ao momento de comunhão com o Senhor. Partiu ele então para o quarto da adoração, para o lugar secreto de oração, e começou a buscar a Deus de uma forma diferente. Ele sentia que o povo de Israel estava distanciado do Senhor. Ele sabia disso. E agora o que estava acontecendo ao povo de Israel? Jeremias estava preocupado com a situação do povo de Israel, mas era preciso compreender que Deus estava tratando com este povo por causa do distanciamento que eles tinham do Senhor. E agora, Deus começa a falar com Jeremias que o que ele estava querendo fazer é moldar novamente o barro. Para moldar o barro de um antigo vaso e fazer um vaso novo, é preciso que o vaso seja quebrado. Então, queridos, para entrarmos na casa do oleiro, por vezes seremos quebrados. Por vezes seremos amassados, este barro velho, este barro cheio de problemas, esse vaso cheio de rachaduras. Precisa ser amassado para que ele possa ser transformado em um vaso que possa ser de uso na casa do Senhor.
Um vaso que possa ser útil, que possa ser utilizado pelo Senhor. E Deus quer usar a sua vida como um novo barro e como um vaso formado para a glória do nome do Senhor. Muitas vezes nós associamos a casa do Senhor com um grande templo físico, alto e inatingível, sendo que, na verdade, a casa do Senhor é como a casa do oleiro, acessível a todos. É necessário apenas nos dispormos a ir até a casa. Não precisamos nos preocupar com grandes formalismos para ter acesso à casa de Deus, para termos acesso à casa do Pai, à casa do oleiro, onde Ele quer moldar o barro. A nós é suficiente dispormos, darmos o nosso tempo e caminharmos para a casa do Senhor. Jeremias desceu à casa do Senhor. E isso, o que significa? Ele foi aonde ele poderia aprender e onde ele seria transformado em um vaso de honra para a glória do nome do Senhor. O Senhor está sempre acessível a todos aqueles que o buscam. Jeremias disse isso, Isaías também disse isso. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o buscam. O que precisamos fazer, queridos, é nos despir de toda a bagagem que o mundo lança sobre nós. De todos os nossos preceitos, conceitos e preconceitos. E descermos à casa do oleiro quebrados, humilhados, para que ele possa fazer um vaso novo, um vaso de honra. Descer neste versículo é nos arrepender, é nos humilhar, é para entregarmos a nossa vida totalmente ao Senhor e entrarmos na dependência do Senhor com espírito de adoração e prontos para servir e adorar ao Senhor em novidade de vida. É isso que Jesus Cristo deseja ver em cada um de nós. Uma reação para o genuíno arrependimento. Para estar prontos a adorar ao Senhor. E o versículo 3 continua dizendo: e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. O nosso Senhor, além de nos proporcionar acesso irrestrito à sua casa, também é um Deus que está constantemente trabalhando a nosso favor, cuidando de nós. Quando observamos o oleiro trabalhando junto às rodas, percebemos então que ele é quem determina a velocidade com que a roda vai girar, e a velocidade da roda é que vai fazer o formato exato que ele quer para aquele vaso. É ele quem determina a velocidade da roda. Ele quem determina tudo isso. Quando vemos então a roda do moinho, é o próprio administrador daquela roda que coloca a pressão, aumenta ou diminui a pressão da roda sobre os grãos, de acordo com o tamanho ou a forma que ele precisa ver o grão moído. O único detalhe, querido, é que a roda não pode parar. Se a roda do artesão parar, o vaso se desmonta antes da hora. No momento em que a roda para, o barro seca e não há mais possibilidade de moldar o barro na forma que o oleiro deseja. Para que o vaso seja formado, ali o oleiro trabalha o barro, a água e a pedra. Então vamos conjecturar aqui. A pedra, a Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. Aquela que acerta os cantos, aquela que endireita o esquadro, aquela que esquadrinha a casa, ou que coloca certo o piso. Para aqueles que trabalham com a cerâmica ou com a madeira, sabem o que estamos falando quando você precisa colocar algo no esquadro. Jesus é a pedra angular. E Jesus é ao mesmo tempo esta pedra colocada no moinho para fazer quebrar. A Bíblia diz que ele é a pedra e todos aqueles que tropeçarem nela serão transformados. Jesus também é a água que faz o formato do barro, e ela é essencial para que o barro seja moldado. Sem a água, o barro se seca. E não há como formar o barro.
Não há como fazer com que o barro se torne um vaso. E é preciso o administrador. A água é a palavra que purifica, que transforma e que dá molde ao homem, que emoldura o homem para que ele seja transformado. Por isso o salmista escreveu: como purificará o homem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Então estamos colocando aqui para que você possa compreender como é que Deus estava convocando Jeremias a entrar na casa do oleiro e qual o significado desta palavra, que é amplo. Poderíamos aqui colocar muitas outras coisas ou questões. Mas o detalhe importante que precisamos observar é que quem controla o movimento, o girar da roda, é o administrador. E essa roda não pode parar. E quem está girando a roda para que eu e você sejamos moldados conforme a imagem que Deus quer para nós, imagem de santidade e justiça perante o Senhor, é Ele. É Ele que administra a roda. É Ele que faz o movimento da roda. É Ele que controla este movimento, este giro perfeito, para que nós sejamos moldados e transformados. Essa roda não pode parar. Precisamos entender, querido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados por seu decreto, como está em Romanos capítulo 8, versículo 28. E o Senhor Jesus trabalha até agora em nossas vidas com o propósito de nos fazer um vaso de honra, vasos perfeitos, para que um dia possamos reinar com Ele no seu reino de glória. A roda ainda não parou. E há muita coisa que Deus deseja fazer através de cada um de nós. Como o vaso que o oleiro fazia era de barro e estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Quando somos quebrados, quando somos levados ao estado de humildade e nos humilhamos perante o Todo-Poderoso, Ele transforma a nossa vida em novo vaso, para que nós possamos assim sermos achados agradáveis diante do Senhor. Ele tornou a fazer o vaso segundo o que bem lhe pareceu, segundo o que Ele queria que fosse feito. E é assim que Deus faz. Ele nos transforma à maneira como Ele deseja que nós sejamos para Ele. Vasos de honra, agradáveis. Muitas vezes, quando chegamos à presença do Todo-Poderoso, chegamos quebrados, não é verdade? Nos humilhamos. Às vezes chegamos com aspectos de derrotados, com o semblante dos sem esperança. Mas a Bíblia diz que nós não podemos viver como quem não tem esperança. Não podemos passar os nossos dias como quem não tem esperança. Porque temos um Deus que é a nossa confiança e a nossa esperança. Não precisamos voltar para o Senhor como aquele semblante de, como diz o ditado popular, de um cachorro que caiu do caminhão de mudanças. Porque nós sabemos pela palavra do Senhor que temos uma confiança que o Senhor é a nossa esperança. Em Jó, no capítulo 17, versículo 15, está escrito: onde, pois, estaria a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a pode ver? E o salmista vai dizer assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o apóstolo Paulo também vai dizer aos Efésios que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, queridos, nós temos esperança. O salmista escreve no Salmo 119, versículo 116, dizendo:
Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado na minha esperança. Temos esperança, temos confiança. E a principal esperança que temos é de um dia podermos encontrar com o Senhor. E para isso precisamos ser moldados, transformados, restaurados em um vaso de honra para a glória do Todo-Poderoso. Ele ainda pode nos moldar de acordo com a sua vontade, mas para isso precisamos ter a atitude de descer. Descer à casa do oleiro é nos humilharmos e nos colocarmos na total dependência do Senhor. E diz o versículo 6: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus por esta palavra. Quão confortante é sabermos que temos um Pai amoroso, zeloso e que cuida de cada um dos seus filhos com carinho, com prazer, com amor, com satisfação. Mesmo sendo pecadores, mesmo caindo, levantando e caindo novamente, Deus está com as suas mãos sempre estendidas a nos amparar. E mesmo pecadores, feitos do pó da terra, temos em nós a essência de Deus, o fôlego de vida que Ele nos deu. E temos o trabalhar de Cristo nas nossas vidas. O nosso conteúdo precisa ser Jesus. O nosso alvo precisa ser Jesus. O nosso propósito precisa ser Jesus. Não deixe que o mundo danifique ou prejudique a sua comunhão com o Senhor, trazendo desânimo, trazendo frieza espiritual, comodismo. Desça à casa do oleiro, dobre os seus joelhos, busque ao Senhor, adore a Ele. E traga de volta a alimentação da sua esperança, lendo a sua palavra e buscando a face do Todo-Poderoso. Jesus Cristo te valoriza. Por isso, valorize também a sua vida, o seu corpo, que é templo do Espírito do Senhor. E deixa que Ele molde a sua vida. Ele deseja te moldar dia a dia. Como vasos de barro, não podemos sair das mãos do oleiro, que constantemente está nos moldando de acordo com a sua vontade. Assim, Jesus quer nos moldar. E Ele deseja moldar você, moldar os seus amigos, moldar os seus familiares e fazer com que os outros vejam através de você toda a obra perfeita do Todo-Poderoso. Diante disso, querido, nós queremos colocar para você: busque o Senhor incessantemente na sua vida. E faça que seja levado aos outros Deus, o único caminho, verdade e vida. O único que pode nos moldar, nos transformar e nos fazer de novo vasos de honra para a sua glória. Volte hoje à casa do oleiro. Voltar à casa do oleiro aqui significa se humilhar, orar, render-se aos pés do Senhor. Mas volte também a frequentar a casa do Senhor, para que juntos possamos adorar a Deus, possamos exaltar e bendizer o nome do Todo-Poderoso. Que o Senhor dos Exércitos te abençoe e te guarde neste dia e te conceda vitória no poder que há no nome de Jesus.